Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Sheriff de Nottingham, um jogo muito divertido, muito animado, que mostra como vamos enganar aí esse simpático Sheriff de Nottingham, tentando ganhar dinheiro aí nas feiras, né? Cada jogador é um comerciante que tenta aí, através da venda de produtos, ganhar dinheiro. Só que você não tem só produtos legalizados, tem produtos ilegais que é justamente o xerife que está tentando evitar, né? Nós temos 3 produtos legais aí, né, vamos dizer assim, que podem ser comercializados. Nós temos as maçãs, nós temos os queijos e nós temos as galinhas, né? E aqui toda carta vai ter o seu valor de face, que é o valor por quanto ela é vendida, e embaixo você tem uma penalidade se por acaso o xerife desconfiar e você tiver que pagar, você paga essa penalidade aqui. Nós temos ainda 4 produtos que são produtos contrabandeados. Nós temos a besta, que é uma arma. Nós temos aqui a seda, né, que é um produto ilegal, não é natural dali. Nós temos dromel e temos ainda pimenta, né? E existem ainda os produtos chamados produtos reais. São produtos que foram obtidos pela realeza e não deveriam estar na feira, né? Então, se eles estão comercializados ali, está errado. Temos as maçãs verdes, temos maçãs douradas, temos aqui o galo real, um galão aqui, e temos ainda o queijo Gouda, né? Esses produtos são os produtos que estão aqui nessa pilha de cartas. Um jogo para 4 e 5 jogadores, teremos ainda o pão, e temos ainda o pão de centeio, né, com um produto real, e o queijo azul com um produto real. No final do jogo, todos esses produtos são vendidos por aqueles valores de cima. E existe uma bonificação, né? As maçãs, que geralmente são mais baratas, né, elas têm uma bonificação de 20 pontos para quem tiver mais maçãs. E o segundo ganha 10, é o bônus do rei e o bônus da rainha. Nós temos aí para o queijo, quem tiver mais queijo ganha 15 pontos, e 15 dinheiros, né? E o segundo, que tiver mais, ganha 10. E por último, a galinha. Por mais que a galinha seja um produto mais caro, você ganha um bônus aí de 10 pontos a mais, né? 10 dinheiros a mais, e 5 para ficar em segundo. Cada jogador vai receber 6 cartas, e essas cartas são produtos, né? Opa, tá mal embaralhado isso aqui, eu vou tirar daqui, vamos distribuir outro monte aqui. E são produtos que são variados, pode ter produto que é contrabando, pode ser produto legal, pode ser produto real, tanto faz. Você está recebendo 6 cartas e você que vai ter que decidir aí como é que você vai levar a sua vida, né? Existem 2 pilhas aqui, que são pilhas de descarte, que é pilha para você trocar as cartas, né? E aqui a figura do xerife. Cada jogador vai assumir ao longo da rodada o papel de xerife. Então, esse jogador aqui sendo xerife, ele não joga praticamente, ele vai fazer apenas a parte da expensão. Os outros jogadores, nas suas vezes, vão pegar aqui suas cartas, olhou, e ele pode trocar qualquer quantidade de cartas. Ele pode pegar uma quantidade de cartas da sua mão e descartar, né? Descartar esses 2 aqui. E ele pode coletar o número de cartas para que a mão fique com 6. Ele vai pegar aqui 2 galinhas dessa aqui. Pronto, essa foi a jogada dele. Esse outro jogador, a mesma coisa. Os jogadores são livres para olhar toda a pilha de descarte, tá? Ele fica à vontade para olhar isso aí. Esse jogador aqui vai descartar 2 cartas. 3, descartar 3 cartas. Vai pegar 3 cartas aqui dessa pilha. Muito bem. Nessa hora, depois de trocarem, os jogadores vão colocar uma quantidade de cartas que ele deseja levar para a feira nas suas sacolinhas, essas simpáticas sacolinhas aqui de veludo, né? As regras são bastante simples. O jogador só pode anunciar produtos legais, ou seja, ou maçã, ou queijo, ou galinha. Ele só pode anunciar um tipo de produto e ele não pode mentir com relação à quantidade. Se ele vai colocar 3 cartas, ele vai ter que falar que são 3 de algum tipo, né? E é nessa hora que ele pode ou não mentir. Ele pode colocar um contrabando, ele pode colocar uma outra coisa aí qualquer, né? Então esse jogador aqui vai lá, vai colocar aqui, por exemplo, as 3 cartinhas aqui, né? Lembrando que o xerife viu tudo que esses jogadores trocaram. Colocou aqui as cartinhas para cá, vai colocar 3 aqui e vai declarar: olha só, aqui eu tenho 3 galinhas, né? Esse jogador aqui, ele vai lá e ó, eu também tenho aqui 3 galinhas, né?
O xerife viu que alguém pegou galinha dali, ele pode ter marcado, decorado, e agora é a hora da inspeção. É a hora que o xerife vai olhar e vai falar, olha, eu não sei se eu vou olhar, se eu não vou olhar. Existem duas situações. Se o xerife deixar passar aquela sacola, né, automaticamente o jogador vai pegar suas cartas e vai distribuir aqui na sua barraca, né? Então, esse jogador aqui, o xerife não vai olhar, né? Falou que tá ok, 3 galinhas pode levar. E o jogador vai mostrar aqui que tem realmente 2 galinhas, mas ele vai mostrar que tem um contrabando. E o contrabando ele deixa fechado. Ninguém vai saber que carta que é de contrabando, ou seja, ele conseguiu enganar o xerife. Esse jogador aqui, o xerife, não, agora eu quero ver. Que é quando o xerife desconfia. O xerife pode desconfiar e ser uma verdade, né, que realmente tinha isso aí, ou pode ser uma mentira. Nessa hora que ele desconfia, que ele quer olhar a sacola, os jogadores geralmente vão tentar subornar o xerife. Não, peraí, deixa eu te pagar aqui umas 2 moedas, umas 5 moedas, para que você não olhe a minha sacola, né? E o xerife, não, eu quero olhar. Tem certeza? Pô, eu te dou mais dinheiro, então na próxima rodada eu não olho. E aí o xerife pode aceitar ou não, né? Se ele não aceitar e quiser ver, tá tudo certo. Então tá aqui, mostrou e realmente ele tem as 3 galinhas. Tem as 3 galinhas e o xerife desconfiou de maneira errada desse cidadão honesto, as 3 galinhas vêm para cá e o xerife tem que pagar esse prejuízo aqui, né? Isso aqui é a penalidade, então são 3 galinhas, ele vai pagar 6 moedas para esse jogador, porque ele desconfiou de um cidadão de bem, né? Se por acaso o xerife desconfiasse, né, e fosse errado, tivesse errado mesmo, ao invés de galinha tivesse algum contrabando, o contrabando seria descartado, as galinhas iriam colocar na sua barraca, mas a penalidade seria paga ao xerife e não pelo xerife, né? Lembrando que cada jogador começa com 50 moedas, e aí você está perdendo moeda para um outro oponente. No final do jogo isso vai fazer diferença. Isso é uma rodada inteira, né? Passa-se o xerife para o próximo jogador, todos os jogadores completam sua mão aí com as 6 cartas, né? Então os jogadores que passaram 3 vão ter que completar a mão com mais 3 para ficar com 6 cartas, começa uma nova rodada. O jogo termina quando cada jogador foi o xerife em 2 ocasiões. E aí, então, um jogo curto, rápido, e aí a gente vê quem tem mais produtos daquele tipo vai ganhar a sua bonificação, cada produto vai ser vendido, cada contrabando vai ser vendido, né? Existem os produtos reais que têm um bônus, né? Então, por exemplo, o queijo Gouda, ele conta como 2 queijos, então aumenta aquela coleção de queijos lá. O galo real aumenta mais 2 galinhas, né? A maçã dourada aumenta mais 3 maçãs, a maçã verde aumenta mais 2 maçãs. Então, tem uma série de bonuzinhos aí, de vantagens que você vai tendo aí ao longo do jogo para poder ganhar mais dinheiro, né? Obviamente que essas comunicações, esses subornos pelo xerife são bem interessantes e um caso à parte. Numa mesa cheia isso aqui fica bem bacana de você assistir. Esse é um jogo muito simpático, muito animado, divertido, né, e que fala muito sobre a questão da confiança e fala muito sobre essa figura do xerife de Nottingham. O nosso Algo a Mais fala justamente sobre ele. O xerife de Nottingham é uma figura aí que existe na história de Robin Hood, né? As Aventuras de Robin Hood foi um livro que foi escrito em 1883 por Robert Pyle. E ninguém sabe efetivamente se Robin Hood existiu. Existem vários relatos em diferentes épocas de um ladrão, né? Era um ladrão, de um valentão, de um cara que roubava dos ricos, dividia com os pobres, que vivia na floresta de Sherwood, que é muito próxima de Nottingham, né? Então ninguém sabe efetivamente se ele existiu, mas no livro conta as aventuras dele, como é que ele conseguia enganar o xerife, como é que ele roubava, como é que ele fazia. Então, como o xerife existiu, o xerife de Nottingham era um cargo muito importante, e essa figura existiu, era uma figura tirânica que cobrava altíssimos impostos à população, e a população, obviamente, não tinha dinheiro, então tentava contrabandear alguma coisa para ganhar um dinheiro a mais. Obviamente nutria muita simpatia pelo Robin Hood, porque era alguém que ia bater de frente com esse poder aqui do xerife. Então, o xerife era esse cara durão, malvadão, que aceitava suborno, buscava aí alguns privilégios, tarifava os cidadãos, né? Então, uma figura tirânica que existiu,
versus o Robin Hood, que é o fanfarrão, é um amigo da rapaziada, é o bom ladrão, vamos dizer assim, o anti-herói, né, a figura do anti-herói, que conseguia desafiar o xerife de Nottingham, né? Tudo isso leva a crer que efetivamente não existiu um Robin Hood, mas é uma figura que foi criada, que viveu aí na Inglaterra do século XII, sob o reinado do Ricardo Coração de Leão. E automaticamente aquelas guerras, Ricardo passou muito tempo nas cruzadas, então o seu irmão, o João, ele era o cara que dava autoridade para o xerife, e isso ficava de maneira complicada, porque o cara fazia o que queria na cidade, ele era o dono da cidade, e ele mandava e desmandava, cobrava imposto, implicava com os pobres feirantes que não tinham outra alternativa a não ser conseguir um trambique aqui, um contrabando ali. Essas armas que existiam aqui era justamente para você lutar contra soldados ou contra ladrões, enfim. E esse é o jogo, muito divertido, bacana, que conta um pedaço dessa história e fala dessas figuras que efetivamente o xerife de Nottingham foi uma figura que existiu. O Robin Hood nem tanto, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso na live de amanhã. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live para falar um pouco mais de Robin Hood, xerife de Nottingham, desses produtos aqui contrabandeados, produtos reais, né? E contar um pouco de historinhas a respeito desse jogo aqui, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!